a gente, dentro da apometria, uma das ferramentas é a humildade e a mudança interior. Até dentro desse processo, né, dessa mudança, dessa tarefa tão árdua que a gente tem dessa mudança interior, é a única maneira que a gente tem de transformar as nossas partes negativas em possibilidade harmônica. Então, dentro desse tratamento da apometria, qual é a nossa intenção? Tratar as nossas personalidades, né, subpersonalidades, e que elas se tornem personalidades harmonizadas. Essa é a nossa intenção, né? Quando a gente trata uma personalidade múltipla, ficam os nossos hábitos cotidianos, que a gente está acostumado, né, nessa vida. E aí, dentro desses hábitos, o mais importante é a gente, primeiro, né, em primeira instância, a gente tem que trabalhar o nosso auto-perdão. Se a gente pensar no primeiro e no segundo mandamento, né? Então, se a gente olhar esse auto-perdão, o quanto a gente tem que se auto-perdoar, para você conseguir perdoar alguém, esvaziar seu coração dentro daquele aspecto negativo, daquela desavença, daquilo que foi, aquilo que ocasionou um trauma, né? Então, todo trauma, toda situação vivida nossa, por incrível que pareça, é por nossa escolha, por nossa permissão. Não tem ninguém desavisado em nenhuma situação. A gente pode se fazer vital, mas nós permitimos as desavenças, nós escolhemos os caminhos que vão nos levar em situações difíceis. E então, a gente precisa parar de olhar um pouco para fora e olhar para a gente mesmo. Então, o auto-perdão, a gente reconhecer isso, né? Enquanto às vezes é difícil mesmo. E só dessa maneira que a gente consegue daí entender melhor uma situação e perdoar aquela situação. Olhar que o outro não foi tão ruim assim, né? Quanto eu fui para mim mesma. E aí, desta maneira, você consegue atingir o amor pleno. Realmente atingir essa energia divina, né? Essa tranquilidade. Essa tranquilidade mesmo, essa energia divina, que, né, o amor pleno está aí para todo mundo. E o que nos impede de alcançar esse amor pleno são essas situações intrincadas mesmo, essas situações que a gente não consegue resolver, né? Ou que a gente traz como tarefa divina mesmo, nossa, que a gente nem lembra das tarefas que a gente traz pra gente mesmo, né? E aí a gente vai, a vida é muito interessante que ela vai relembrando a gente dessas tarefas. Né? A gente encontra pessoas, a gente encontra situações que nos relembram das nossas questões negativas, né? Então isso é uma dádiva mesmo, divina. Porque só assim a gente consegue melhorar como pessoa mesmo. A gente depende dos encontros para que a gente melhore, né? Então, se a gente entendesse, né, que a gente se dando as mãos, às vezes até em situações difíceis, que geram sentimentos muito negativos, e que isso seria necessário para o nosso aprendizado, e que aquela outra pessoa está nos fortalecendo, está nos dando uma oportunidade. Se a gente entendesse dessa maneira, nossa, como seria diferente, né? Se a gente precisasse mesmo viver situações difíceis que a gente vive. Enfim, então essa possibilidade, né, do amor pleno, ela tem como base essas duas condições.
Então, dentro da apometria, o que a gente mais tem que entender é essa humildade com relação à nossa mudança interior, né? Não é nem reforma íntima, não, é mudança interior mesmo, né? Você tem que se reconhecer como um ser que está em aprendizado. Por que está aqui nesse mundo? Outros mundos são outros aprendizados, aqui temos esses. E nessa época terrena que nós estamos, vocês podem ver que o perdão, né? A gente está bem cada época da Terra vive uma época, uma parte do Pai Nosso. E o perdão é a época atual agora. E é ele que nos leva ao caminho da luz, né? Ao caminho do entendimento, ao caminho da aceitação, ao caminho da caridade, ao caminho que possa nos ajudar mesmo, né? E é dessa maneira que a gente pode abandonar mesmo os nossos velhos costumes, né? Os nossos velhos hábitos, as nossas crenças limitantes, e tudo que pode ser. E aí, Josimar vai trazer um complemento aí. Sim, gente, a gente nota que as nossas maiores dificuldades são em função das nossas fragmentações. Então esse triângulo aqui, ele traz a ideia, nós estamos aqui fragmentados em nós mesmos com os nossos problemas. Por causa dos nossos problemas, nós somos problemas para os outros são problemas para nós, e com essa confusão aqui, a gente, nós não nos sentimos um com a natureza, nós não nos sentimos um com as forças espirituais, com o Pai Maior. Então, todo o nosso problema está fundamentado nessa nossa fragmentação, que faz parte do nosso aprendizado, né? Acho que Kardec mesmo falou, né? O espírito foi criado puro, mas ignorante. É como se nós fôssemos uma super máquina, mas sem programas, sem aplicativos. Opa, pra cá. Sem aplicativos. E como que nós vamos adquirindo esses aplicativos? Através das experiências a qual nós somos submetidos durante as nossas vidas. Por que é assim? Não sei, mas essa é a estrutura da nossa existência. Então, creio que cada um de nós está sendo preparado, treinado pela espiritualidade, pelo Pai Maior, para que nós possamos cada vez mais termos uma atividade criadora junto com os criadores. Então, um dia cada um de nós vai gerenciar um planeta, uma galáxia, vai criar seres, então, para nós sermos, nós somos, Jesus Cristo falou, vós sois deuses. Então, mas nós não nascemos assim, nós estamos sendo preparados para isso. Então, o importante é nós vermos essas situações como aprendizado. Então, quando a gente consegue mudar a nossa visão em relação à nossa vida e o nosso cotidiano no planeta, a gente vai tendo mais ferramentas para lidar com as dificuldades. Sofrer uma contrariedade, você vai analisar aquilo, vai entender aquilo, qual foi a sua responsabilidade naquela situação, como que aquele aprendizado vai evitar você fazer uma escolha errada da próxima vez. Então, através desses erros, acertos e erros, nós vamos crescendo. É como a criança que nasce, começa a mexer nas coisas, aí põe o dedo na tomada, leva um choque. Cometeu um erro, né? Por ingenuidade, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, mas aí ela já adquiriu um conhecimento que vai utilizar dali para frente. A nossa aula de hoje, ela está praticamente 95% fundamentada nos trabalhos do Godinho. Ele tem a linha mais psicológica da apometria.
Tá? Então a gente, na primeira aula nós falamos da apometria integral, falamos mais do Lacerda, das técnicas novas, com das ferramentas novas que foram trazidas pelos considerais, e hoje nosso foco vai ser essa parte mais do lado psicológico. Então, antes de entrarmos na explicação das subpersonalidades e personalidades múltiplas, é bom que cada um de nós compreenda e saiba que nós temos dentro de nós já muitas experiências positivas que estão armazenadas dentro dos nossos corpos superiores, especialmente no nosso corpo búdico. São experiências harmônicas que é um banco de dados que nos ajuda nos momentos difíceis. Então, poderia ser a nossa consciência, poderia ser, chamarmos de sabedoria que já está implantada no nosso campo psíquico. Então, muitas vezes, nós nos vemos mediante alguma situação que você já tem a sabedoria, já tem a experiência de rechaçar aquela relação perigosa, aquele comportamento que pode prejudicar o seu corpo físico. Então você já tem dentro de uma situação de conflito uma informação que vai te ajudar a lidar com aquela situação. E essas experiências positivas estão atuando no nosso campo para nos ajudar a fazer frente aos nossos aprendizados e desafios do dia a dia. Então, dentro de nós, por já estarmos num patamar um pouquinho mais elevado, nós já temos acesso a essas ferramentas. E essas personalidades harmônicas que existem em nós, elas afloram para nos ajudar. O que são personalidades harmônicas? São vivências nossas em outras épocas que foram bem-sucedidas. Geralmente são vidas simples, vidas que vivemos no campo, talvez, vidas onde nós nos sentimos um com a natureza, um com Deus, com poucos conflitos, com muita aceitação do seu dia a dia, sem grandes ambições. Mas essas vidas harmônicas também podem ocorrer em posições de poder. Você pode ser um militar e ter uma vida harmônica, você pode ser um rei, um governante, que pode ter uma vida harmônica que vai te ajudar. Então essas experiências bem-sucedidas são armazenadas e elas vão nos ajudar com as experiências mal-sucedidas que a gente enfrenta. Essas personalidades harmônicas, elas têm a preponderância de pensamentos equilibrados, e elas têm facilidade de praticar no dia a dia a solidariedade, o amor e a compaixão. Então todos nós já tivemos várias existências harmônicas que estão aqui no nosso corpo búdico, nos ajudando a enfrentar os nossos aprendizados. Então agora eu vou entrar no segundo assunto, que são as subpersonalidades. Então, no nosso trabalho aqui na Casa da Acolhida, nós damos muita ênfase à nossa responsabilidade por nossas vidas. Nós sermos responsáveis pelo nosso tratamento espiritual. Claro, a gente vem para cá estropiado, cheio de problemas, né? E a espiritualidade, o amparo, isso nos ajuda a equilibrar o nosso campo emocional, o nosso campo psíquico, para que nós possamos dar uma respirada e conseguirmos tirar aquela nuvem negra que está sobre nós e enxergarmos aquele problema de uma forma melhor e buscar a solução, né, daquela situação. Às vezes a solução daquela situação não é a solução em si, mas é a compreensão daquela situação. Quantas vezes a gente é submetido ou participa de um trabalho espiritual, apométrico, as pessoas vêm com um pedido, uma situação que queria resolver, e aquela situação é insolúvel, né? Você não tem como trazer alguém que morreu de volta à vida, você não tem como
às vezes, juntar um casamento desfeito, você não tem como... tem muitas coisas que você não consegue mais resolver. Mas a sua compreensão daquela situação, por que você viveu aquela situação, qual o aprendizado daquela situação, aquilo te equilibra e você aceita. Aquela situação de contrariedade, ela fica harmonizada dentro de você. Você enxerga a sua participação dentro daquela história, não se vê como vítima, você é um participante ativo daquela situação, e a partir disso você tem uma ferramenta para lidar com aquela situação, e no futuro, ao enfrentar uma situação semelhante, você já vai ter uma capacidade de escolher melhor. E não criar uma situação futura para você, um problema futuro para você. Então, o que são subpersonalidades? São desdobramentos e projeções da consciência física ou da personalidade atual. Então, quando a gente fala de subpersonalidade, nós não estamos falando de nenhuma situação relacionada a vidas passadas. Subpersonalidade, vida atual. Personalidade atual. Tá?